Olha que delícia, gente. Chefe da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, deve se aposentar esse ano. A prolífica produtora comandou as franquias de Star Wars e Indiana Jones em altos e baixos desde 2012. Mais baixos do que altos, né? Depois de mais de uma década em uma galáxia muito, muito distante, meu Deus, isso tudo. Kathleen Kennedy agora tá traçando um curso em direção à aposentadoria, finalmente. A chefe da Lucasfilm disse aos associados que planeja se aposentar até o final de 2025, informou Puck na segunda-feira à noite. Representantes da Kennedy e da Lucasfilm não estavam imediatamente disponíveis para comentar sobre isso. Kennedy entrou na Lucasfilm em 2012 como co-presidente ao lado do criador George Lucas. Maior erro da vida do cara, né? Triste. E alguns meses depois assumiu o comando após a Disney pagar 4 bilhões pela empresa e o George Lucas vazar. Outro maior erro da vida dele. Ela relançou a franquia, meu Deus. Estragou a franquia. Começando com Star Wars, que é isso? O Despertar da Força, de 2015, de J.J. Abrams, que arrecadou mais de 2 bilhões, tanto faz dinheiro aqui. No final, a gente sabe que eles perderam dinheiro, já saiu esses dados aí já. E revigorou a propriedade como uma marca de tela grande. Revigorou? Será? A Disney lançou um filme Star Wars todo ano, de 2015 a 2019, e então fez uma pausa após a ascensão de Skywalker, que recebeu uma resposta mista. Mista não, né? Altamente negativa. E arrecadou apenas metade que o Despertar da Força. Só aí os números a gente já consegue ver que foi um lixo, né? O negócio foi descendo. Como chefe da Lucasfilm, Kennedy teve um dos trabalhos mais visíveis e escrutinados de Hollywood. E nem sempre foi tranquilo. Mas também ela não ajuda, né? Ela demitiu o Chris Lord, não conhecia esses caras, do solo Star Wars Story no meio da produção. Que mais? Ela também afastou o diretor do Rogue One, história de Star Wars, Gareth Edwards, substituindo ele pelo Tony Gilroy. Não foi uma decisão ruim, o Rogue One acabou sendo bom no final. E outros projetos foram prometidos, mas nunca se materializaram, né? Ela adora. Toda Star Wars Celebration, ela chega lá com 1 milhão de promessas pra gente, que no final a gente sabe que é só pros acionistas, né? Tudo conversa fiada e depois não dá nada pra gente. Outros projetos foram prometidos, né? Como a trilogia do Rian Johnson, virou poeira. E outro supervisionado pelos showrunners do Game of Thrones, o filme do D&D, né? O David Benioff e o David Weiss. Retorno da Daisy Ridley a Star Wars está definhando em desenvolvimento, desde que foi anunciado com alarde, há quase 2 anos atrás. Mas mesmo com Star Wars lutando para retornar à tela grande, a franquia encontrou uma nova vida no Disney Plus, muito pelo contrário. Eu sou do time que acredito que foi o Disney Plus que finalmente matou Star Wars. Star Wars está no estado que está hoje, porque a gente não tá mais no cinema. A gente tá em seriadinho. É em seriadinho, a qualidade é inferior, o áudio é inferior, os visuais são inferiores. A série em geral, geralmente séries, até a história geralmente é inferior que um filme. Um filme é mais conciso, né, mais resumido e mais direto ao assunto, enquanto, por exemplo, séries de Star Wars muitas vezes, né, Mandalorian 3 aí, Obi-Wan Kenobi é um grande exemplo. Boba Fett também, fica só na ladainha, só a conversinha fiada o tempo inteiro e a história não anda. Bad Batch também é um outro grande exemplo, né, enrolava demais, nossa. The Mandalorian sendo lançado em novembro de 2019, Mandalorian foi um sucesso, isso daí eu dou pra Kathleen Kennedy. Tornou-se sucesso de bilheteria, gerando vários spin-offs, incluindo o aclamado pela crítica Andor. Andor não foi spin-off de Mandalorian, o que tem a ver? Andor é um spin-off do Rogue One, que retorna para a segunda temporada em abril, assim como vários programas que não conseguiram atingir o zeitgeist e geraram preocupações de diluir a marca Star Wars. Enfim, a Kathleen Kennedy, eu admito isso, ela fez algumas coisas boas, nem tudo foi ruim, como a gente geralmente pensa, né? A gente tem o Mandaloriano 1 e 2 aí, que foi ela. O que mais? A gente tem Andor. Andor é uma boa também. Tirando isso, o resto é mediano. Obi-Wan Kenobi, mediano. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Tá na média. Bad Batch só melhorou no final. Book of Boba Fett estragou o Mandaloriano, né? Que é aquele retorno do Mando junto com o Grogu. Foi medíocre também. Os livros e as comics recentes de Star Wars estão tudo uma bosta. A Alta República foi um flop massivo. Pouquíssimas vendas. Então, assim, ela teve algumas coisinhas boas, mas em geral, sequels, outro grande exemplo aí, né? Em geral, as coisas não foram tão boas assim. É por isso que eu acompanho, né? Eu tenho analíticas aqui do YouTube, eu consigo ver as minhas visualizações, o dinheiro que eu tô fazendo desde quando eu comecei esse canal, consigo acompanhar as visualizações de todos os canais brasileiros e gringos, e o que a gente tá vendo que ninguém pode negar, cara, é que Star Wars não tá numa fase boa, e não tá numa fase boa, eu diria, desde a série do Obi-Wan Kenobi. A série do Obi-Wan Kenobi foi o último grande hype, depois disso foi só ladeira abaixo. Eu falo isso como uma pessoa que tem um canal e consigo ver analíticas, que nem eu falei pra vocês.
Série do Obi-Wan foi o melhor. Depois disso foi só... Dava um piquezinho ali no Boba Fett, caía. Dava um piquezinho ali no Andor. Andor foi minúsculo. Andor nem fez cosquinhas no meu canal. Depois disso, Skeleton Crew, só... A Acolyte foi bonzinho, mas a maioria das pessoas só assistiram aquilo lá pra criticar mesmo, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma boa. Kathleen Kennedy sair, eu espero que eles substituam ela com uma pessoa boa. O que eu gostaria, o que eu fico preocupado na realidade é com o George Lucas. Quando o George Lucas vendeu a Lucasfilm, ele vendeu na esperança de... Ele tava velho, e ele vendeu na esperança de outras pessoas, uma grande marca, continuar o seu legado. Continuar carregando aquilo pra frente, continuando a história e tudo mais. E eu tenho certeza disso. Já ouvi falar muita fofoca aí, muito rumor na internet, e diz que o pessoal fala que o George Lucas tá triste. Ele não gosta do estado que tá Star Wars. Inclusive, eu acho que o único que ele assistiu, o último filme que ele assistiu foi o Despertar da Força. Os outros dois ele nem foi no cinema, nas pré-estreias. As séries de Star Wars, eu escuto, pelo que eu escuto, né? Pelos rumores que eu andei lendo, a maioria delas, todas que eu escutei, ele odeia. Ele não gosta de nenhuma. Ele deve gostar de uma ou outra aí, talvez Mandaloriana ele deve gostar, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Pelo que eu escutei, a maioria das coisas ele odeia. E aí eu fico, pô... Será que não tem alguma forma, talvez, de colocar o George Lucas no meio disso? Talvez como um produtor, um diretor, alguma coisa assim. Eu fico pensando, será que ele mesmo se preocupa com o legado dele? Porque eu acho que se ele se preocupasse, mesmo com a idade dele, ele tá na idade avançada, eu sei disso, 80 anos, mais de 80 anos de idade. O cara tem 80 anos de idade. Eu sei que ele tá velho e tudo mais, mas será que o cara não tem assim um pouquinho de energia, talvez, pra dar uma revisada lá nas coisas da Disney, dar uma dica, fazer alguma coisa? Será que ele não se interessa em nada? Direto eu me pego pensando nisso. Será que o George Lucas não tá nem aí? Será que ele não quer participar em nada? Olha uma grande abertura dessa. Talvez, na realidade, ele não precise nem entrar no lugar da Kathleen Kennedy, mas ele pode entrar de alguma forma. O que eu tô sentindo, na realidade, é que a pessoa que possivelmente vai ser promovida pro cargo da Kathleen Kennedy depois que ela sair é o Dave Filoni. E eu nunca falei isso pra vocês, mas o Dave Filoni... Eu não gosto muito do Dave Filoni. Curto e grosso. Não vou falar pra vocês nesse vídeo aqui, vai demorar demais, vou dar uma palestra aqui, vou deixar pra outro vídeo. Aí eu vou explicar pra vocês por que eu não gosto do Dave Filoni. Agora voltando aqui um pouco pra falar da Kathleen Kennedy, eu andei pensando, por que ela vai aposentar agora? Ela não tava esperando aquela grande vitória dela, alguma coisa assim? Eu acho que esperar um filme no cinema pode demorar demais. A gente tem que lembrar de uma coisa, eu andei pensando, por que ela tá saindo? Será que alguém convenceu ela, alguém dentro da Disney? Ou talvez foi outra coisa? Eu acho que é questão de idade, eu acho que ela tá saindo pela mesma razão que o George Lucas saiu de Star Wars. O George Lucas, quando vendeu Star Wars, ele tinha mais ou menos a idade da Kathleen Kennedy, um setentão. Hoje o George Lucas tá com 80. Ainda assim, a Kathleen Kennedy falou pra gente que só ia sair depois de sua grande vitória. Sabe o que eu tô achando que vai ser a grande vitória dela? Eu acho que essa é a esperança dela, é o que eu tô achando, que tá na minha mente. Eu acho que ela acha que essa grande vitória vai ser na forma do Andor temporada 2. Tanto que a Disney, ela, né, que é a pessoa chefe da Lucasfilm, ela deu uma autonomia gigantesca pro Tony Gilroy fazer o que ele quisesse na segunda temporada. Então eu acho que ela fez isso propositalmente. Vai lá, sem coleira, sem correntes, dá o seu melhor, Tony, faz uma obra de arte, e aí você lança pra esse povo vai babar seus ovos, vai amar, eu vou amar, eu babar nos ovão do Tony, e aí eu vou vazar com aquela coroa de glórias. Eu acho que é isso que tá na mente da Kathleen Kennedy, cara. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa magnífica, excelente notícia. E se vocês gostaram do vídeo, cara, curta e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.